Escolher as melhores ações que trarão a maior rentabilidade para sua carteira é uma tarefa praticamente impossível. Tão impossível que eu vou trazer uns números que vão impressionar vocês. E é justamente por isso que eu acredito que a grande maioria dos investidores deveria optar por ter grande parte da sua carteira de investimentos em ETFs amplos, passivos, neutros e de baixo custo. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês exatamente o que são esses ETFs, trazer exemplos da vida real e falar sobre percentuais que eu acredito que vocês deveriam ter na carteira. Se você chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E antes de falar sobre essas estatísticas e esses ETFs que eu tanto defendo e acredito que a maioria de vocês deveria ter na carteira, eu queria começar falando sobre uma frase do John Bogle que ele escreveu no seu livro O Investidor de Bom Senso, ou em inglês The Little Book of Common Sense Investing. Inclusive eu recomendo que todos vocês leiam esse livro e nele John Bogle fala que escolher as melhores ações, escolher aquelas empresas que trarão maior rentabilidade para sua carteira é tão difícil quanto encontrar uma agulha no palheiro. Por que então que nós não optamos em levar o palheiro inteiro para casa? E ao falar sobre levar o palheiro inteiro para casa, John Bogle se referia aos fundos de índice, ou atualmente aos ETFs que seguem esses índices. Esses são investimentos que investem em absolutamente todas as empresas do mercado e garante que você terá aquelas aquelas poucas melhores e raras empresas dentro da sua carteira. E vocês vão entender o porquê que é tão difícil encontrar essas melhores empresas, essas agulhas dentro do palheiro, através de um estudo feito por Hendrik Bessembinger, da Universidade de Arizona. Esse estudo que é chamado Do Stocks Outperform Treasury Bills? Ou então, ações possuem a melhor rentabilidade do que títulos do Tesouro Americano de curto prazo? Bessembinger analisou o retorno de todas as ações do mercado americano entre 1926 e 2019, um período de 93 anos. Durante esses 93 anos, o mercado americano gerou uma riqueza de 47,3 trilhões de dólares através de suas empresas públicas listadas em bolsa. E durante esse período, houveram exatamente 26.168 empresas listadas na bolsa americana. E dentre essas 26.168 empresas, 57,8% delas trouxeram retornos negativos aos investidores. Então, 15.132 empresas fizeram os seus investidores perderem dinheiro. E agora que vem os números mais impressionantes de todos. Dentre essas 26.168 empresas, apenas 1.092 empresas, ou seja, 4,17% delas, foram responsáveis por toda a riqueza criada na economia americana, aqueles 47,3 trilhões de dólares concentrados em apenas 4,17% das empresas. E calma que esse número fica ainda mais impressionante. Apenas 83 empresas das mais de 26 mil que existiram na economia americana foram responsáveis por mais de metade dessa riqueza criada, ou seja, 0,32% das empresas geraram mais da metade da riqueza gerada para todos os acionistas de todas as empresas americanas durante esses 93 anos. E apenas 5 empresas, é isso mesmo, 5 empresas de 26.168 empresas geraram mais do que 11%, 11,9% dessa riqueza. Em números percentuais, 0,01% das empresas, apenas 5 delas, foram responsáveis por 11,9% de toda a riqueza gerada para todos os investidores que participaram do mercado americano nessas 9 décadas. E o que isso nos mostra? Que é, com letras maiúsculas, extremamente difícil de escolher as melhores empresas, aquelas que trarão os melhores resultados no futuro dos nossos investimentos. Um outro dado interessantíssimo, feito pela Spiva Scorecard, mostra que por volta de 90% dos gestores profissionais do mundo não conseguem bater os seus índices, ou então os mercados gerais, que englobam todas as empresas daquela região ou país no longo prazo. Então, se você simplesmente investe em todas essas empresas, leva o palheiro inteiro para casa, você bate mais do que 90% dos gestores profissionais do mundo. E como que você faz isso? Como que você se protege desse risco de não escolher as melhores empresas? Como que você garante um retorno melhor do que os gestores profissionais de forma simples, prática e muito barata? Investindo através de ETFs amplos, neutros, passivos e de baixo custo. Eu acredito que todos os investidores, sem exceção, deveriam optar por esses ETFs
amplos, passivos e de baixo custo para formar o core da carteira, ou então o centro da carteira, o percentual mais significativo da estratégia, que é o que eu chamo de planetas. Como assim planetas? Essa é uma estratégia que eu aprendi lá na Merrill Lynch, quando eu trabalhei na gestão de ativos de famílias internacionais, famílias com dezenas de milhões de dólares, e era usando exatamente essa estratégia que a gente fazia os investimentos dessas pessoas. É essa estratégia que eu uso com o meu próprio dinheiro, nos meus próprios investimentos, com os investimentos do meu filho, o Noah, e é a estratégia que eu ensino aos meus alunos no curso Autonomia Financeira. E se você quer saber exatamente como ela funciona no detalhe e aplicar ela na sua carteira, na sua estratégia de investimentos, eu te convido a deixar o teu nome e o teu e-mail na lista de espera da próxima turma, que eu vou deixar aqui embaixo, o link da lista de espera, para você ser o primeiro a ser avisado das datas e dos detalhes da próxima turma da Autonomia e, se fizer sentido, participar dela. Mas afinal, o que são ETFs amplos, neutros, passivos e de baixo custo? Eu quero abordar cada um desses adjetivos, cada uma dessas características desses ETFs, trazendo exemplos da vida real para vocês saberem exatamente do que eu estou falando. ETFs amplos são aqueles que investem em um índice ou então numa cesta de ativos que cubram uma região ou um país inteiro. E eu gosto de separar essa categoria de amplitude em 3 níveis. O nível 1 é aquele nível que engloba o mundo inteiro, e essa estratégia é replicada através do ETF VT. O VT investe em absolutamente todas as empresas do mundo. São mais de 9.000 empresas listadas em todas as regiões do mundo. E ao investir apenas nele, você garante que terá todas essas empresas na sua carteira, que você conseguirá de forma simples, prática e extremamente barata investir em todas as empresas e garantir esse retorno da Bolsa Mundial. Descendo para o nível 2 de amplitude, eu separo o mundo em 3 diferentes regiões. E não sou eu que separo isso, é o próprio VT que separa em sua classificação em posições do mercado americano, posições de países desenvolvidos, ou seja, países da Europa, Canadá, Japão, Austrália, etc., e países emergentes, como o Brasil, África do Sul, China, Rússia, Turquia e México. Então, se você opta pela exposição a ETFs amplos do nível 2, você terá 3 classes de ETFs. Os ETFs no mercado americano, dos mercados desenvolvidos e dos mercados emergentes. Já se você opta pelo nível 3 de amplitude, lembrando que o nível 1 é o nível global, o nível 2 é o nível de regiões macro e o nível 3 é o nível de países ou regiões muito específicas dentro dessas regiões macro. Aqui nesse nível 3, a gente está falando de ETFs como o VOO, que segue as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Veja que não é os Estados Unidos inteiro, mas as 500 maiores empresas. Ou então o VGK, que segue as 600 maiores empresas da Europa, de países desenvolvidos. Ou então o MX, que segue 631 empresas da China. E existem ETFs para todos os países, pelo menos países significativos no mundo, para você se expor diretamente a eles. Mas eu quero que vocês tomem muito cuidado. Se vocês optarem por esse nível 3 de exposição, trazendo ETFs específicos de cada país, tomem muito cuidado para não exagerar nessa exposição específica. Para vocês terem uma ideia, a Bolsa Brasileira, representada pelo ETF EWZ, representa 0,6% da Bolsa Mundial, representada pelo VT. Então, se você opta por incluir a Bolsa Brasileira na sua carteira e você tem um percentual muito acima do que esse 0,6, você está saindo da exposição neutra, que é justamente o que eu vou falar agora. ETFs neutros, ou uma estratégia neutra, é quando você se expõe ao mundo, a uma região ou a um país sem nenhuma estratégia além do que a exposição referente ao tamanho das empresas. Isso é o que a gente chama de market cap weight, ou seja, aquele índice ou aquele ETF que você escolhe vai investir nas posições, nas empresas daquele país de acordo com o tamanho dessas empresas. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a maior empresa de todas é a Apple. A menor de todas do S&P 500, se eu não me engano, é a Under Armour. Então, se você investe no VOO, que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ele vai ter uma exposição muito maior na Apple do que na Under Armour. Afinal, a Apple é uma empresa muito maior e muito mais significativa no índice. Inclusive, se você quer saber um pouco mais sobre o S&P 500, esse que é o maior e principal índice do mundo, com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, eu falo em detalhes sobre ele e como investir nele nesse vídeo aqui, que eu vou deixar no final desse vídeo para você assistir depois desse. Então tenha certeza que boa parte da sua carteira, o core da sua carteira, os planetas da sua carteira, tem uma exposição neutra que segue o tamanho das empresas, dos países e das regiões referentes ao mundo inteiro, a todas as empresas do mundo. Dessa forma, você não se concentra em posições específicas que podem ser que deem errado, que podem ser que tragam retornos negativos em relação ao restante. A próxima característica desses ETFs, que eu acredito que todos vocês devem ter, são ETFs passivos. Existem ETFs passivos
e ativos. Aqueles que são ativos têm um grupo de gestores, um time de profissionais por trás, decidindo aonde investir e aonde não investir, quando comprar e quando vender uma posição. Já os ETFs passivos, eles escolhem esse índice que é pré-determinado e eles simplesmente seguem esse índice, sem tomar decisões muitas vezes emotivas ou baseadas em dados que não importam tanto e cometendo vários erros nesse processo. Então, nas gestões ativas, você vai pagar mais caro, você está exposto a essa possibilidade de erros e você, de acordo com o estudo do Spiva Scorecard, terá uma rentabilidade pior do que a rentabilidade do índice, aquela passiva, em mais de 90% dos casos no longo prazo. Então, tenho certeza de adicionarem ETFs passivos na estratégia de vocês. E a última característica que eu falo e que gera muita confusão e muitas dúvidas dos investidores são os ETFs de baixo custo. Afinal, quanto é um custo baixo? Até quanto eu devo pagar em um ETF? Qual que é o custo máximo que eu devo aceitar para escolher os meus ETFs? E essa é uma pergunta que não tem uma resposta exata. Afinal, diferentes classes de ativos, diferentes tipos de exposição, diferentes complexidades trarão custos diferentes para o ETF. Porém, quanto mais amplo, neutro e passivo ele for, mais barato ele tende a ser. Só para vocês terem uma ideia, o VT, que investe no mundo inteiro, te cobra 0,07% ao ano de taxa de administração. Isso significa que se você investe $1.000 nesse ETF, você vai pagar 70 centavos de dólar por ano de custos. É algo realmente muito baixo e insignificante para o longo prazo. Já se a gente olha os ETFs que investem no S&P 500, por exemplo, a gente tem o VOO e o IVV que cobram 0,03% ao ano, ainda mais barato do que o VT. E a gente também tem o SPY, SPY, que cobra 0,09%. Então vejam que dentro dessa estratégia do S&P 500, que se encaixaria no nosso nível 3 de amplitude, um custo de 0,09 é caro. Afinal, você tem a mesma exata estratégia custando 3 vezes menos, 0,03. Um outro exemplo de ETFs que possuem custos diferentes, porém com a mesma exata exposição, é quando você decide investir em ouro. Você tem duas opções através do ETF GLD, que custa 0,40% ao ano, e o ETF IAU, que custa 0,25% ao ano. É a mesma exata exposição, os mesmos riscos, porém um custando muito menos do que o outro. Mas vejam que por ser um ETF mais específico com exposição ao ouro, eles têm ouros físicos custodiados em cofres espalhados pelos Estados Unidos e pela Europa, esse custo desse ETF é muito mais alto, mesmo sendo mais barato, custando 0,25, do que, por exemplo, ao VT e o VOO, que custam 0,07 e 0,03 ao ano. Então percebam como não tem como te falar que é muito caro se você paga 0,20 ou é muito barato se você paga 0,30 em um ETF, porque vai depender da estratégia que ele tem e dos seus competidores. Então sempre comparem os ETFs que fornecem a mesma estratégia e escolham os mais baratos dentro daquele grupo. E antes de falar dos percentuais de exposição, que eu acredito que vocês deveriam pelo menos partir do princípio deles, é importante frisar que a gente está falando de ETFs de renda variável. Muitos de vocês, eu diria a maioria de vocês, pedem um percentual da carteira em renda fixa, um percentual mais conservador. Então, para esse percentual, seriam outras posições e outras estratégias. Mas para a posição de renda variável, que é a que a gente está falando no vídeo de hoje, esses percentuais vão servir. E essa definição de percentuais entre renda fixa e variável vai depender do seu perfil de investidor e da sua situação específica. Então, nenhum percentual que eu fale aqui está se referindo a essa estratégia, porque ela é única de cada um de vocês. Aviso dado, digamos que você escolha uma exposição de nível 1, aquela mais ampla de todas, para sua carteira de renda variável. Nesse caso, você deveria ter 100% dessa carteira no ETF VT. E aí, a partir dessa exposição ao VT, caso você queira personalizar a tua carteira, adicionar alguma coisa em fatores, ou então alguma região ou estratégia ou setor específico, você adiciona esses satélites ao redor dessa posição. Já se você opta pelo nível 2 de exposição, que você separa as regiões Estados Unidos, desenvolvidos e emergentes, a exposição neutra para essa estratégia seria 60% nos Estados Unidos, que é representado pelo ETF VTI, 30% nos países desenvolvidos, que é representado ou pelo ETF VEA ou pelo IEFA, e 10% nos emergentes, representados pelos ETFs VWO ou
e EMG. E uma outra dica bônus aqui para vocês, se vocês optam por essa exposição do nível 2, separando em 3 regiões, entre as regiões desenvolvidos e emergentes, sempre escolham ou VA e VWO ou IEFA e IMG. Nunca misturem as duas exposições, porque existem alguns países que são considerados emergentes e outros desenvolvidos, dependendo do ETF, e aí vai causar alguma confusão ou sobreposição desnecessária. E a pergunta que fica é: Daniel, onde que eu vejo esses percentuais? Como que eu descubro se uma região é tantos por cento do mundo ou se um país significa tantos por cento do mundo? E a resposta é muito simples, basta você ir no site etfrc.com e você vai ser capaz de comparar todos esses ETFs a ETFs regionais e mundiais e ver esses percentuais. E como quem sabe faz ao vivo, se bem que esse vídeo já foi gravado, editado, subido, não é tão ao vivo assim, eu vou mostrar para vocês o site, o etfrc.com, e é onde você consegue encontrar exatamente essas informações que eu falei para vocês. Aqui a gente vê na tela o site etfrc.com e do lado esquerdo a gente tem ETF Tools. A gente vai em Fund Overlap e aí a gente põe os dois ETFs que a gente está querendo comparar em Fund 1 e Fund 2. Então no Fund 1 eu sempre recomendo que vocês coloquem o VT, que é aquele ETF mundial. E aí no Fund 2 você coloca os ETFs que vocês querem comparar em relação à exposição mundial. Por exemplo, vamos colocar o EWZ, o ETF da Bolsa Brasileira, e vocês podem ver que é menos de 1%, aqui mostra 0% de exposição em relação à exposição mundial. No ETF VTI, por exemplo, que é o do mercado americano, a gente vê que existe uma sobreposição de 59%. Lembra que eu falei mais ou menos 60% do mundo está no mercado americano. Já o VWO, que é o ETF de mercados emergentes, representa por volta de 10% do mercado mundial. Indo além, se vocês querem ter a exposição de nível 3 e vocês querem ver quanto que o ETF chinês, a bolsa da China, representa no mundo, vejam que é 3%, uma exposição realmente muito baixa em relação à posição mundial. Então, se você decide colocar um nível 1, o VT 100%, e adicionar um satélite da China, tomem cuidado para não adicionar, por exemplo, 30% na China ou 20%, porque vocês estarão multiplicando por várias vezes a exposição neutra e correndo esse risco de escolher o país errado, de escolher um país que venha trazer resultados menores do que o resto do mundo nas próximas décadas. Então sigam esse percentual neutro, pelo menos como ponto de partida da carteira de vocês, e só adicionem posições específicas ou estratégias específicas caso vocês tenham muita convicção nessa estratégia, vocês conheçam muito bem ela, vocês entendam dos riscos e dos benefícios dessa estratégia, para que vocês não concentrem em algo errado ou que vocês não confiem nessas estratégias nos momentos mais difíceis de crises e quando os retornos estiverem negativos. Caso contrário, opte pela exposição neutra em ETFs amplos, passivos, neutros e de baixo custo, e tenha muito mais tranquilidade nos investimentos de longo prazo. Essas estratégias costumam tomar menos do que 5 minutos por mês para você atualizar elas, fazer os rebalanceamentos e os novos aportes, e depois de várias décadas, elas são provavelmente as que trarão o melhor resultado para a grande maioria dos investidores. Conforme prometido, eu vou deixar aqui o vídeo onde eu explico o S&P 500 e os investimentos que você pode fazer nele, um vídeo para falar sobre como definir o seu perfil de investidor aqui, e se você tem qualquer observação ou qualquer dúvida sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder, e a gente se vê no próximo vídeo.